Vamos continuar a respeito da nossa sequência sobre câncer coloretal. Meu nome é Carlos Obregon, sou médico cirurgião do aparelho digestivo e faço parte do time Medicina em Foco. Nos primeiros 2 vídeos falamos um pouco a respeito do que é o câncer coloretal e da sua importância, e falamos até um pouco da anatomia, o que é o intestino grosso e o reto. Nesse vídeo agora eu vou explicar para vocês sobre rastreio e por que é feito o rastreio. Gente, no Brasil, algo em torno de 60% a 70% dos pacientes que chegam aos serviços de saúde chegam com câncer de intestino avançado, já basicamente com uma doença grande, sintomática, ou muitas vezes até com metástases. E a gente descobriu, e não é de hoje, já tem 40 anos para mais disso, que a realização de alguns exames pode diminuir drasticamente o diagnóstico de câncer avançado. Então, para isso existe o rastreio. Para o câncer de mama não temos a mamografia, que é um exame de rastreio? Temos. Para o câncer do colo do útero, a gente não tem o Papa Nicolau? Também temos. Para o câncer de intestino, a gente tem o rastreio que pode ser feito de diferentes maneiras. Existem testes, por exemplo, fecais, um exame de sangue oculto nas fezes, que pode, muitas vezes, trazer alguma alteração que possa levantar nossa suspeita. Mas ele vai ser capaz de diagnosticar uma lesão como um câncer coloretal? Não. Ele vai só dizer para nós que existe um sangramento oculto nas fezes, que pode ser um tumor, como pode ser absolutamente nada, inclusive um falso positivo. A colonoscopia acaba sendo um dos métodos mais fidedignos, porque ela permite para nós olhar e examinar todo o intestino grosso e o reto de forma muito bem detalhada, com câmeras e lentes de alta definição. É possível também detectar não somente o câncer, mas também lesões precursoras do câncer, e é possível também tratar por colonoscopia, pois você consegue, através de biópsias ou mesmo de aparelhos para você ressecar a parte da mucosa, tirar lesões precursoras do câncer coloretal. Então a colonoscopia, e nesse ponto eu carrego um pouco de viés por ser colonoscopista, acaba sendo um método extremamente válido. Mas o que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame invasivo, é um exame que requer um preparo intestinal, precisa-se tomar laxantes, mudar a dieta, limpar todo o intestino, de forma que quando a pessoa vai no banheiro logo antes do exame, literalmente sai claro e transparente como água. Para, quando você faz o exame, ser submetido a uma sedação, uma analgesia na veia, a pessoa dorme, perde a memória, não se recorda de absolutamente nada e faz o exame com todo conforto, no ambiente controlado, preferencialmente junto de um anestesista. Esse exame de colonoscopia é uma câmera que é introduzida através de uma fibra que ela é toda móvel, flexível, que percorre todo o intestino grosso, chegando até o final do intestino delgado, até o íleo, e examina, olhando detalhe por detalhe com uma precisão de milímetros. Na colonoscopia, se eventualmente encontrar alguma alteração, muitas dessas alterações podem vir na forma de pólipos, eles podem ser retirados e enviados para a biópsia. E quem que precisa fazer a colonoscopia, Carlos? Bom, pergunta boa. Geralmente toda a população. Todo mundo? Sim, mas calma lá, não é todo mundo em determinada idade. A gente precisa considerar qual é o fator de risco da pessoa. Se a pessoa não tem nenhum antecedente familiar de câncer de intestino, se a pessoa não tem nenhuma sintomatologia gastrointestinal, a gente começa o rastreio por volta dos 45 anos, que é o que a gente tem mais ou menos de mais sólido na literatura. Se a pessoa tem algum familiar de primeiro grau que foi diagnosticado com câncer de intestino, vamos supor, um paciente passou comigo e me falou que o pai dele teve câncer de intestino aos 47 anos de idade. No caso, o primeiro exame desse paciente deve ser feito 10 anos antes do aparecimento do câncer nesse familiar de primeiro grau. Então, se o pai teve diagnóstico aos 47 anos e é uma idade jovem, geralmente esse paciente vai ter que fazer o primeiro exame de rastreio aos 37. Vamos supor agora um caso mais raro ainda. Mais de um familiar de primeiro grau acometido, ou então familiares de primeiro grau em 2 gerações consecutivas, por exemplo, o avô e o pai, ou o pai e um irmão. Dali, isso segue uma rotina completamente individualizada e certamente o rastreio começa mais cedo ainda. Mas isso é um capítulo à parte, é coisa mais aprofundada. Vamos focar aqui naquilo que realmente é o mais comum de ser visto. Mas pacientes que têm esse antecedente familiar tão exuberante assim, tem que estar desde cedo sendo acompanhados por um especialista. Câncer coloretal hereditário existe.
existe, é uma preocupação, é onde a gente encontra realmente muitos casos de pacientes jovens, mas felizmente são a minoria, algo em torno de 5% ou menos de todos os pacientes com câncer coloretal. O rastreio pode ser feito pela colonoscopia, pode ser feito também por outros exames, que nem eu falei, além da pesquisa de sangue oculto nas fezes, também tem outros testes um pouco mais aprofundados de fezes, mas eu particularmente prefiro a colonoscopia. Podem ter uma periodicidade. Então, vocês podem buscar aí na internet, vai ter uma série de afirmações mal fundadas que vão dizer o exame é de tantos em tantos anos. Isso é uma falácia. O intervalo entre cada exame é individualizado. Então, suponhamos, eu não tenho nenhum fator de risco, eu cheguei aos 45 anos, fiz minha primeira colonoscopia, o exame veio normal. Teoricamente, eu poderia repetir esse novo exame dentro de 5 a 10 anos se eu não tiver nenhum sintoma ou nada na minha vida mudar. Por outro lado, existem pacientes que podem ter algum achado na colonoscopia, presença de pólipos e algum pólipo que tem algum risco maior, ou eventualmente algum antecedente familiar mais relevante de câncer de intestino, e nesse caso eu posso acabar encurtando esse intervalo entre exames. Então, o intervalo entre um exame e outro depende exatamente da avaliação de um especialista. No próximo vídeo, vamos falar a respeito de algumas possíveis alterações que podem vir na colonoscopia e que tipo de dúvidas elas podem causar, mas esse é um assunto para a próxima. Enquanto isso, convido a todos aqui a clicarem no sininho, se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilharem o vídeo com quem vocês gostam. É um prazer falar com vocês, um grande abraço.